Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãs e irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para refletirmos sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido, como é bom, Pai, podermos estar aqui agora, reencarnados, sentindo o dom da vida em nós. Como é bom, Mestre Jesus, podermos ouvir o canto dos pássaros, olhar as plantas. Como é bom poder contemplar toda a grandiosidade da sua criação. Envoltos nessa vibração de paz e profundo reconhecimento à sua misericórdia e grandiosidade, nós rogamos o teu amparo para que tenhamos as fibras morais fortalecidas para levarmos à frente os nossos planejamentos reencarnatórios, conduzir as nossas provas e os nossos resgates necessários para o nosso adiantamento e crescimento espiritual. Sê conosco, Mestre querido, todos os dias dessa bendita jornada de retorno ao Pai, para que com todo esse amparo consigamos vencer a nós mesmos e assim possamos encontrar essa tão almejada felicidade que todos nós buscamos. Que as tuas equipes de amor possam visitar cada um dos lares que neste momento agora nos acompanham, levando paz, serenidade e muito amor a todos os corações. Que tenhamos um evangelho de muitos aprendizados e que seja feito sempre a tua vontade em nossas vidas e em nossos corações. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, continuamos neste capítulo intitulado Sede Perfeitos, e hoje nós vamos refletir sobre o item 8, denominado a virtude. É uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, que foi ditada em Paris no ano de 1863. Nós separamos um parágrafo para dar início a essa conversa. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, nos sugere sermos perfeitos, assim, exatamente no imperativo. E às vezes nós nos assustamos com a presunção, né, de sermos perfeitos, mas o Evangelho, de uma forma muito didática, ele nos apresenta uma forma de seguirmos e atingirmos essa perfeição. Esse capítulo, Sede Perfeitos, ele foi programado em várias lições.
já apresentadas aqui durante o nosso estudo, onde ele explica os caracteres da perfeição, ou seja, que perfeição é essa que pleiteamos? O perfil do homem de bem. É interessante que a gente concilie a perfeição ao homem de bem. Ao homem de bem que, cuidadosamente, a doutrina espírita, ela não citou nenhum requisito de religião. Ou seja, é possível ser perfeito, ser homem de bem, sem fazer alusão a nenhuma das religiões, mas reserva uma lição específica aos bons espíritas, reservando a nós espíritas um compromisso no sentido de enfatizar as condições privilegiadas que nós espíritas temos de trilhar o caminho da perfeição, por conhecermos a encarnação, as vidas sucessivas e o Evangelho renovado, na terceira revelação trazida por Allan Kardec, seguido do estudo do dever, sugerindo que tudo isso tem que ser convertido em cumprimento das nossas obrigações. São muito importantes, mas ainda eles devem ser complementados pela virtude, porque a virtude ela vai além do restrito cumprimento do dever. Após o estudo da virtude, esse estudo terá sequência para nos trazer algumas orientações referentes ao homem no mundo, para que nós sejamos capazes de situar o homem no mundo com capacidade de cuidar tanto do corpo quanto do espírito. A virtude, para o Espiritismo, ela é bem abrangente e ela fala de um conjunto de todas as qualidades essenciais ao homem de bem. Ela não faz restrição a uma ou outra virtude. Ela disse cuidadosamente, conjunto de todas as qualidades essenciais ao homem de bem. Como, por exemplo, ser bom. Ou seja, praticarmos naturalmente a bondade, a sermos caridosos, no sentido de que a gente, principalmente como espírita, nos miremos na grande recomendação, que fora da caridade não há salvação. Não tem como ser apenas bom, é preciso que a gente converta essa bondade em caridade, uma caridade verdadeiramente desinteressada. Também faz parte desse conjunto sermos trabalhadores. Não adianta ser bom, ter a pretensão da caridade, mas não termos a ação, não sermos dinâmicos, não sermos trabalhadores. É preciso que a gente pratique. E é preciso também que tudo isso seja feito com sobriedade, com equilíbrio. É muito interessante e é muito bem-vindo que nós sejamos sóbrios, equilibrados, recatados, conforme deve ser a própria doutrina. No final do nosso estudo de hoje, nós falamos muito a respeito de sermos modestos, porque se estamos no caminho de conquistarmos a virtude e falhamos com a modéstia, a pretensa virtude está toda comprometida. Então é preciso que nós espíritas nos miremos no conjunto dessas qualidades. Sermos bons, caridosos, trabalhadores, sóbrios e também modestos. O Evangelho nessa lição, o Evangelho nos passa exemplos de alguns personagens no Evangelho e que foram considerados virtuosos. Um deles foi São Vicente de Paula.
São Vicente de Paulo teve como a sua maior virtude não a caridade, mas foi a sua humildade. Um padre, o mais santo do século, que faleceu em 1660 na cidade de Paris. E ele deixou uma frase muito interessante. Ele disse: a perfeição não consiste na multiplicidade das coisas feitas, mas no fato de serem bem feitas. Nós, às vezes, nos empolgamos com a quantidade das coisas, com os números, e ele nos passa essa lição de que a quantidade não é tão importante. Ela seria muito importante, sim, se nós conseguíssemos fazer tudo isso com números expressivos, mas sem afetar a qualidade. Mas que a gente dê prioridade a que elas sejam bem feitas, bem sentidas, de forma consciente. Senão, apesar dos números, elas não teriam valores. Também, como um personagem virtuoso, o Evangelho nos cita o digno cura d'Ars, que ele tem o nome de João Maria Batista Vianney. Foi um sacerdote francês, canonizado pela Igreja Católica, e ele viveu numa pequena cidade francesa de nome Ars, que é próximo a Lyon. E ele viveu entre 1786 a 1859. Viveu aproximadamente 73 anos. E ele deixa no Evangelho uma de suas lições muito importantes, que é manter os olhos fechados. Nessa lição, ele conclama aos aflitos a voltarem-se para Deus, dizendo o seguinte: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós, com a brancura que possuía quando a criastes. Nessa lição, ele nos ensina a persistir, a ser tolerante diante da dor. Ele nos deixa o questionamento, de que vale a cura? Ele diz que a cura ela tem que ser condicional ao cumprimento da nossa tarefa. Às vezes nós precisamos sermos, de certa forma, castigados. O Evangelho fala muito no mal e no remédio. Às vezes a dor é remédio. E foi isso que o cura d'Ars nos deixou. Também o cardeal Morlot, que é autor dessa lição da virtude hoje no Evangelho, é um cardeal da Igreja Católica, ele trouxe várias mensagens no Evangelho através de Allan Kardec, e uma delas é uma recomendação muito sábia de que a virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtude na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. É muito interessante a gente considerar essa observação feita pelo cardeal Morlot, porque nós devemos nos zelar muito da nossa conduta, que quando a gente fala da humanidade, nós não podemos nos esquecer que nós somos uma pequena molécula, dessa humanidade, que nós devemos fazer o nosso papel de, contrariando a nossa tendência orgulhosa, de sermos humildes em nossas pretensões. O Livro dos Espíritos, ele traz na questão 893 uma pergunta muito bem elaborada por Allan Kardec, em que ele pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. Todas têm seu mérito, pois todas sinalizam o progresso do bem. Olha que pergunta inteligente e que resposta também bem sintética, mas muito completa. Todas têm mérito.
Então, nós não temos que ter essa preocupação de selecionarmos qual é a virtude mais importante, mas reconhecer que todas têm seu mérito, porque, de certa forma, ela revela que nós estamos crescendo no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária do mal, ou seja, é uma atitude, é algo intencional. É preciso que a gente resista a essa má tendência existente em todos nós para combater o mal. E isso há uma demonstração de virtude. Porém, a sublimidade da virtude, ela está no sacrifício do interesse pessoal. Senão ela deixa de ser virtude. Nós devemos sacrificar o interesse pessoal, o nosso interesse, pelo bem do próximo, sem apresentar segundas intenções. A mais meritória virtude é a que se baseia na mais desinteressada caridade. E isso é o que é mais difícil, e aí está todo o mérito. Porque muitas vezes nós nos surpreendemos tentando a praticar a caridade, mas no fundo a gente traz um grande interesse pessoal. Eu não sei se vocês se lembram, né, da tradicional brincadeira do amigo oculto, ou às vezes da gente comprar um presente de casamento, a gente sempre faz questão de apresentar um cartão de identificação. Isso revela o interesse nosso em nos identificarmos. Então, significa que nós trazemos aí, de certa forma, um interesse pessoal. O Raul Teixeira, grande palestrante espírita do programa Transição, ele apresentou, numa entrevista muito curta, uma resposta a algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi perguntado a ele o que é virtude e ele respondeu prontamente que virtude é a disposição da alma para agir no bem. A alma, né? Espíritos encarnados que somos, e que essa disposição é uma palavra muito oportuna e muito bem escolhida. É a disposição que nós temos, ou seja, é algo espontâneo, algo nosso, é algo interno. Então, essa disposição nossa em agir no bem é que pode ser chamado de virtude. Não existe virtude sem a participação da alma, senão fica algo mecânico e deixa de ser virtuoso. Ele diz ainda que agir no bem é um bem de uma forma muito ampla, que o bem ele pode ser entendido como o bem moral, o bem ético, o bem intelectual, material, profissional. Existem muitas formas de praticarmos o bem, e ele é válido e importante em todas elas. Aprender ou conquistar uma virtude é capacitar-se para pensar, sentir e agir voltado para o bem. Essa também é uma definição trazida por Cosme Massi, que é também um apresentador espírita, um estudioso, que ele enfatiza que a virtude ela pode ser aprendida. Aprendida, e nós podemos, através disso, nos capacitarmos, porque ela traz um trinômio de pensar, sentir e agir, voltado para o bem, para que a gente garanta e preserve o trabalho da nossa consciência na prática da virtude. Também, né, combinando com Raul Teixeira, de que senão seria atitudes mecânicas. E terminando a entrevista de Raul, foi perguntado a ele também a respeito do saber. Se o saber, se ele está acima da virtude. No que ele respondeu, que toda virtude exige sim o saber. E ele explica que a bondade, ela pressupõe um conhecimento. Ele afirma ainda que a bondade sem o conhecimento, ela pode ser, às vezes, confundida com tolice. E ele diz aqui que virtude sem sabedoria, além de gerar tolice, ela gera fanatismo, pieguice, excessos. Por exemplo,
dar balas para crianças antes da refeição. Isso pode até parecer caridoso, gentil, sensível, mas, na verdade, é uma tolice. Desculpar pessoas sem corrigi-las. Às vezes a gente tem muito, o medo de não melindrar e deixamos de corrigir as pessoas e aparentemente desculpando. Mas não existe nem uma coisa nem outra. Na verdade, ninguém está desculpando. Nós estamos, às vezes, nos omitindo. Porque se está claro a falha da pessoa, o quanto é nocivo o seu comportamento, cabe a nós a corrigi-las. E isso é também um perfil de virtude. Seria também um erro muito grande na virtude sem conhecimento que a gente passe a assumir as tarefas dos outros, principalmente no aspecto familiar. Quando nós assumimos as tarefas dos filhos, fazendo o que eles deveriam fazer, roubando deles a oportunidade do exercício. Então, Raul Teixeira, ele explica muito bem de que a virtude, ela é um meio termo. Ele cita, por exemplo, no caso da coragem, que é uma virtude muito pretendida em nós, a coragem, ela é o meio termo e ela vive entre a temeridade e a covardia. Ou seja, nem a falta de coragem, que é a covardia, e nem o excesso dela, que é a temeridade. Nós temos que trabalhar a virtude, ou a virtude equilibrada, porque a covardia, ela sugere a omissão, a nossa indiferença, e isso é muito mal. A temeridade é a imprudência, é o excesso, é a gente se expor sem a necessidade. E a virtude é o meio termo, por isso é a coragem, ela está no meio. É a exemplo também da caridade. A nossa caridade, ela é a virtude. Mas a avareza é a falta total. E o excesso, a prodigalidade, é algo nocivo também. Então a caridade é o meio termo entre faltar com ela, ser avarento, ou sermos pródigos, dando em excesso. Então é preciso que a gente trabalhe o pensamento, sim. Por isso é que o Evangelho nos recomenda, Amai-vos e instruí-vos. O conhecimento intelectual, ele é um ingrediente necessário na prática, no aprendizado da virtude. Conta-nos Humberto de Campos, na obra Contos desta e d'outra vida, que um orientador do mundo israelita enviou um discípulo que era o mais notável na interpretação das profecias para uma cidade cujos habitantes estavam perdidos em vícios e enfermidades de todo tipo, porque haviam transcorrido muitos anos e as notícias daquele discípulo eram cada vez mais inquietantes em relação àquele povo. O mestre pediu para que o discípulo retornasse para que pudessem conversar. Quando o discípulo chegou, o mestre percebeu que ele estava com a túnica lirial, o semblante estava bastante desgastado pelos jejuns que ele fazia constantemente e dava para se perceber que aquele discípulo tinha buscado observar rigorosamente as leis. Então, quando o mestre perguntou, como estava a situação, o discípulo colocou: Mestre, eu estou procurando dar exemplo de todas as virtudes. Inclusive, eu me retirei para um campo, para me isolar, de maneira que eu desse esse exemplo. O mestre ouviu e colocou para ele: compreendo. Realmente isso é muito importante,
Mas se você não tiver ligação com as criaturas, como é que você vai poder auxiliá-las? O discípulo ouviu e continuou: Compreendo, mestre. Inclusive, para não errar, eu estou vivendo em completo mutismo. Eu fico mudo o tempo inteiro. Novamente o mestre, complacente, ouviu, reiterou que realmente é uma medida, de certa maneira, interessante, mas ele ponderou: como é que você vai fazer o bem se você não falar com as criaturas? Como você vai conseguir levar os ensinamentos? Mas, mestre, eu quero dizer que para expor a minha pureza e dar exemplo dos meus sentimentos, eu visto-me constantemente e exclusivamente de branco. O mestre ouviu e colocou que realmente era um costume honroso, mas que ele não poderia deixar de ajudar os outros para não sujar a túnica, e que era necessário sujar a túnica e que lavaria depois. Porque se ele ficasse apegado só em deixar a túnica branca, que momento que ele ia conseguir estender a mão para alguém? E aí o discípulo continuou e disse que todas as refeições deles eram só de ervas, para dar exemplo desse autocontrole, da questão dos limites e controlar os desejos. O mestre, mais uma vez, reiterou a importância de dar esses exemplos, mas colocou para a reflexão dele: como seria possível amparar no bem com o corpo fraco? Que o maior exemplo que poderia ser dado era justamente o consumo de folhas, ovos, carnes, de maneira moderada, consumindo somente aquilo que era necessário. Mas se o corpo estivesse fraco, como é que poderia amparar e continuar no bem? E aí o discípulo ainda continuou que ele dormia em situações mais difíceis, sem qualquer agasalho, de maneira que aquilo funcionasse como um fustigador das tendências inferiores. O mestre foi ouvindo aquilo e mais uma vez pontuou: mas se você fica com o corpo doente, como é que você vai exercer a prática do bem se você está debilitando o seu instrumento, o seu veículo de carne? O discípulo, ouvindo tudo aquilo, falou pela última vez: eu faço muito além, mestre. A minha cama, o meu leito é repleto de pregos, de maneira que eu dê exemplo do castigo à minha volúpia. O mestre ouviu, pensou e colocou: acima de uma cama de pregos há o combate contra nós mesmos. É necessário que a gente se torne menos orgulhoso e menos egoísta para que a gente possa amparar ao próximo com mais afinco. E aí, nesse momento, o pupilo silenciou. Ele não tinha mais o que falar. E quando o mestre fez a pergunta derradeira: e a tarefa que eu te incumbi? Você a fez? E aí o pupilo disse: sabe, mestre, eu sinceramente tenho que dizer que eu tenho tantos cuidados na apresentação das virtudes que elas acabam me tomando o tempo todo. Nesse exato momento, entrou naquela casa ali no templo, na região onde eles estavam, um cavalo muito bonito, branco, com um mercador muito valoroso, numa situação muito difícil. Estava bastante debilitado por conta de uma viagem no deserto. O velho orientador, aproveitando aquela cena,
ele colocou para o pupilo: olha só, meu filho, este cavalo igualmente mora no retiro da natureza. Preste atenção, não se expressa em linguagem humana, podemos considerá-lo um mudo para nós, porque nós não entendemos o que ele diz. Veste-se todos em cabelos cor de neve, da cor da tua túnica, porque ele é inteiramente branco. Come apenas a erva que brota do chão, dorme ao relento, é calçado de cravos perfurantes, igual aos pregos que você tem no seu leito. Mas ele não passa de um cavalo. E mesmo assim, sendo só um cavalo, ele acabou de salvar da morte esse mercador que está totalmente debilitado. E mesmo esse mercador desmaiado, ele continua andando e trouxe ele de volta aqui. Então eu vou te pedir licença, porque eu vou cuidar desse irmão para que ele não venha a morrer. E deixou o pupilo lá em silêncio, para que ele pudesse meditar no vazio das virtudes dele. E é esse ponto que eu queria trazer com esse conto de Humberto de Campos, para que cada um de nós possa refletir. Nós estamos muito acostumados em parecer, mas o ser envolve sentir. E a única forma de trabalhar o sentir, os sentimentos, é por meio dos relacionamentos. Não há como estabelecer virtudes se nós não relacionarmos, se nós não sairmos do nosso conforto e estabelecermos esses vínculos com todos os nossos irmãos que nos cercam. O relacionamento é a ferramenta mais poderosa que a divindade nos concedeu para nós construirmos a virtude, consequentemente estruturarmos a paz dentro de nós. Esses movimentos exteriores, essas aparências, toda essa energia que nós gastamos em parecer, em apresentar uma imagem para o mundo, é uma construção vã, que ficará aqui no pó da terra. E nós vamos gastar tempo, nós vamos nos tornar ansiosos, nós vamos ficar sempre até um pouco desesperados, preocupados do que os outros pensam ou deixaram de pensar. Nós vamos ter uma vida atribulada, aflitiva e tormentosa para sustentar essa imagem, esse holograma. E com todo esse esforço, nós não vamos levar nada. Vamos pensar, inclusive, racionalmente. De que adianta toda essa aparência se, além de nós não edificarmos nada, nós vamos colher frutos amargos para a eternidade? Pensemos nisso. Deixemos a aparência de lado, deixemos esses silícios voluntários de promessas. Se acontecer isso, eu vou andar tanto de joelho, vou ficar tantos dias sem fazer isso. Deixemos de lado esses movimentos de desgastar o corpo, como se Jesus esperasse de nós que nós destruíssemos o nosso corpo para estruturar alguma virtude. Façamos o contrário. Vamos fortalecer ao máximo a nossa força física, a nossa força moral, para que a gente possa sair do nosso reduto de conforto e possamos estender a mão ao máximo, ajudando quantos forem possíveis e auxiliando e nos relacionando e criando vínculos. É assim que nós vamos construir as virtudes. Cada um desses nomes que é citado no Evangelho, que o companheiro Haroldo citou, o digno cura d'Ars, São Vicente de Paulo,
eles usaram o veículo físico, eles deram o melhor de si para justamente servir. E é esse o convite para todos nós. O parecer só nos trará sofrimento. Nós podemos até receber os reconhecimentos temporários do mundo de carne. Podemos até nos iludir achando que essas aparências nos trarão alguma paz. Mas isso é uma grande ilusão. E o preço é bastante alto, porque ele vai vir envolto em culpa e construção de novos núcleos de dor e tormentos para o nosso espírito. Pensemos nisso com muito carinho, porque é momento de sermos. A virtude está vinculada ao ser, ao esforço diário de aproveitar cada oportunidade das convivências que nos cercam para nós desenvolvermos novos sentimentos. Todos os dias, diante de qualquer desafio, na convivência com pessoas que nós julgamos mais complicadas, em todas as situações, tenhamos sempre reverberando em nós a seguinte pergunta: qual sentimento desafiador essa oportunidade que eu estou vivenciando me convida a ter que eu ainda não tenho? Qual sentimento desafiador está sendo me convidado a desenvolver que eu ainda não desenvolvi? E assim, estimulados por essa pergunta, nós passamos a agradecer todas as provas e expiações que chegam até nós, porque são elas que vão nos conduzir para um plano maior, porque nos possibilitarão nós vencermos a nós mesmos. Amado Jesus, Mestre querido de tanto amor, rogamos forças, Mestre, para que diante dessas oportunidades que o Senhor nos concede diariamente para construirmos virtudes novas, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir e não fujamos dos relacionamentos, das convivências, para que assim a gente consiga realmente superar as nossas más tendências e construir o amor. Dai-nos forças nessa caminhada de construção das virtudes, que esses grandes nomes do cristianismo possam ser para nós modelos, guias, exemplos no qual nós possamos nos basear para seguirmos firmes. Que esses grandes nomes sejam para nós um estímulo de coragem, para que a gente siga sempre em frente e consigamos sentir que realmente é possível, só depende de nós. Nos ajuda, Mestre querido, a vencer muitas vezes essa lei do menor esforço, para que assim a gente consiga realmente começar a caminhar e aproveitar esse período de transição, aproveitar esse retorno ao lar, esse tempo maior que estamos tendo para estar com a família, para realmente refazermos caminho e construir a paz dentro de nós. Abençoa todas as famílias, Mestre Jesus. Abençoa todos os irmãos encarnados aqui na Terra neste momento, para que eles consigam realmente
compreender a finalidade útil da nossa encarnação, que é construir sentimentos no amor. Que assim seja.